Boa noite a todos. Estão me escutando? Sim. Ótimo. Boa noite a todos. Aqui é o nosso segundo webinar, no tema das inovações percutâneas. Agradeço ao apresentador, Dr. Fábio Sepúlveda, o coordenador também, Fábio Vicentini, ao contrário agora, e aqui a Ecomed, promovendo esses eventos. Quero fazer uma rápida apresentação aqui da Ecomed, que ela é importadora, distribuidora e dá o serviço pós-venda. Nós temos nossa base no Rio de Janeiro, filiais em São Paulo e no Recife. E já trabalhamos com a empresa EMS há mais de 25 anos. E essa empresa suíça, ela inovou um sistema balístico em 1991, com o chamado Swiss Lithoclast, que era um aparelhozinho pequeno, somente balístico, e temos mais do que 14 mil aparelhos instalados no Brasil, no mundo inteiro. E são 11 milhões de pacientes com stone free, que chamamos. O primeiro modelo é o chamado Swiss Lithoclast, que é esse sistemazinho que nós vemos aqui embaixo. Em 2001, a AMS lançou o Swiss Lithoclast Master, que já tem um sistema balístico com ultrassom incorporado. E agora, mais recente, em 2018, a fabricante AMS lançou o Swiss Lithoclast Trilogy. E a Ecomed conseguiu o registro no final de 2019 e primeira importação do equipamento já temos aqui 2 unidades no Brasil trabalhando. Esse é o modelo do Lithoclast Master, muito conhecido por todos nós, que tem um sistema de balístico e ultrassônico incorporados em um só. O ultrassom deles é excelente, realmente é um sistema que você pode trabalhar combinado também. Tem diferentes probes e cânulas também, tem probes descartáveis e reutilizáveis. E agora, com o mais recente sistema, eles têm incorporado o balístico, o ultrassônico e a aspiração junto no sistema. Então, você tem a aspiração aqui, Perdão ao aí, lado do está sem a equipamento. tela compartilhada. A gente não Está está vendo sem... a tela. Agora apareceu? Agora sim. Só que o seu áudio também está bem baixinho agora. Vou chegar mais próximo aqui do áudio. Obrigado, doutor Fábio. Essas coisas a gente não percebe. Então, o sistema Lithoclast Trilogy, que é o mais recente, ele incorpora o sistema balístico ultrassônico numa mesma cânula. E nela mesmo também você faz a aspiração. Então, você tem a dupla função, o balístico ultrassônico pela cânula. Você dispensa, nesse caso, nesse sistema, o probe que passava antes por dentro do ultrassom. E temos uma única função, tudo uma tela touchscreen, e temos 9 diferentes opções de cânulas para percutânea, mini percutânea e também ureteral. Eu agradeço aqui a todos, esses são nossos contatos aqui. Visitem o site da Ecomed, da EMS, onde há mais informações. Obrigado, e passo agora a palavra para o Dr. Fábio Sepúlveda. Boa noite a todos. Prazer tê-los novamente aí nessa segunda-feira para a nossa sequência de 6 webinários, agora com o nosso segundo episódio. Fazer uma pequena lembrança que o nosso primeiro episódio foi gravado e no site de cadastro para os webinários sequenciais pode solicitar o acesso para o vídeo do primeiro episódio. No segundo episódio, temos a presença ilustre aqui do Dr. Fábio Vicentini, referência nacional da endurologia, grande amigo, sem dúvida uma das maiores autoridades, um dos maiores motivadores para que a percutânea resgate o seu papel de destaque no cenário da endurologia brasileira. Nesse segundo episódio, nós vamos abordar aqui temática que foi extensamente desenvolvida pelo Dr. Fábio Vicentini, que foram as variações do posicionamento, as implicações clínicas que esses diferentes posicionamentos podem nos proporcionar. Fábio, obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que será uma noite aqui de bastante
troca de experiência, de conhecimento, muito produtiva para todos nós. Fábio, eu que agradeço o convite. É muito bom falar sobre percutânea de um jeito bem diferente, que a gente vai ter uma hora e meia para abordar somente um tema, né? Nós vamos falar sobre posicionamento, sobre o ECs, o uso desses, dois temas que nós vamos falar aqui, de uma forma bem tranquila, bem calma. Então, a gente vai poder passar tudo que a gente vem estudando e vem desenvolvendo e vem aprendendo, quebrando a cara, nós vamos poder passar para todo mundo aqui. Essa iniciativa do ALIC com a Ecomed, com a MS, é fantástica, porque permitiu que a gente pudesse expor para todo mundo o que tem de melhor da percutânea hoje em dia, de mais avançado, mais moderno, mais seguro. E isso, o ALIC é um grande parceiro da endurologia, vem ajudando a gente há bastante tempo. Agradeço o convite, ALIC, e parabenizo pela produção desse webinar. E o Fábio, Fábio Sepúlveda, um grande amigo, que a gente vem aprendendo junto. Eu aprendo muito com ele. As coisas que ele mostra são muito interessantes e ele está organizando de uma forma fantástica esse webinar. Espero que todo mundo tenha bastante proveito. Perfeito. Eu queria começar aqui já com uma grande provocação, Vicentini, que a gente fala de percutânea, de posicionamento. Na verdade, a percutânea, da forma como ela se desenvolveu, ela ficou muito tempo estática, né? Até que em 1990, o professor Valdívia descreveu num editorial aqui para o Journal of Endurology, que ele colocou uma profetização. Ele dizia aqui que aparentemente nenhuma técnica deverá existir se for disseminada pelos urologistas como desafiadora, difícil de aprender, complicada por riscos e falhas, mudança complexa do posicionamento para um decúbito prona e exposição direta à radiação. Parece uma coisa que a gente não deveria estar falando mais aqui em 2020, 30 anos depois, mas é uma coisa que a gente ainda enfrenta muita resistência, né, quando a gente fala em mudança do posicionamento. E aí, olha, o intervalo de tempo que eu trago aqui, de 18 anos, né? Eu tenho uma foto do professor Valdívia em 1990, eu tenho uma foto do professor Valdívia lá do Dr. Fábio Vicentini em 2008. 18 anos depois, a percutânea começa a ganhar corpo aqui no Brasil. Eu não sei se você recorda, Vicentini, que dentro desse editorial também ele coloca lá, e perguntaram para o professor Valdívia quando é que a supina de fato ia ganhar o espaço na percutânea. E ele comentou que precisava morrer toda a geração de endurologia que fazia percutânea em prona para que a supina ganhasse corpo. Recorda desse descritivo nesse editorial? Isso o professor Valdívia, ele falava eventualmente com um certo ressentimento, porque ele foi muito combatido, né? Foi difícil ele colocar as ideias dele e teve uma resistência grande. Mas nós estamos vendo que é possível conviver as duas técnicas e as gerações também. Eu vejo muitos colegas mais antigos que a gente interessados em aprender, porque assim, da onde que vem essa questão de posicionamento, de mudar, né? Para que veio tudo isso, né? Vale dizer que assim, eu aprendi na residência em 2004 as duas posições. Então eu fazia percutânea em decúbito ventral e no nosso serviço, no Hospital das Clínicas, o Dr. Elias Chedid, ele tinha um trabalho que já era pioneiro. Quando eu estava na residência, ele já tinha publicado no Journal um trabalho falando da percutânea no Brasil em decúbito dorsal, né? Então, eu comecei a aprender, na verdade, na residência com o Dr. Elias Chedid, que fez esse doutorado dele, foi nisso, né? Deram um apoio para ele, ó, você vai estudar essa técnica de estranha e diferente. Ele foi lá, estudou, fez os casos e começou a ensinar os residentes. Então, eu tive o primeiro contato na residência. Eu fazia em ventral e outro dia eu fazia em dorsal. E eu comecei a me perguntar, gente, por que a gente não faz mais em dorsal? E eu via muita resistência do pessoal mais antigo mesmo, mas é uma técnica que estava lá dentro, então eu comecei a aprender isso lá. Depois, realmente, eu virei preceptor, comecei como assistente, como ajudante ali no grupo de endouro. E esse congresso de 2008 foi muito interessante, o congresso de Video Endurology, que foi em Santa Catarina, onde eu tive a oportunidade de ver o Dr. Arthur Smith operando, o Dr. Valdívia operando, o Dr. Edbert operando, e a coisa foi criando mais corpo. Falei, gente, vamos desenvolver mais essa técnica, porque ela aparentemente ela é tão eficiente quanto, só que ela é mais simples. Então, acabou ganhando uma preferência natural aí. Então, depois disso, a gente foi desenvolvendo isso no Hospital das Clínicas, depois também no Hospital Brigadeiro, e
eu botei na minha cabeça, olha, eu vou fazer todos os casos em decúbito dorsal para ver qual caso que não é bom, né, nessa época. Acho que na minha segunda cirurgia eu tive uma lesão de colo já. Eu tomei tanta pancada naquela época no Hospital das Clínicas, mas a gente continuou. E hoje eu ainda estou esperando o caso que eu não consiga fazer em decúbito dorsal e de uma forma segura e eficiente. Então, já foram aí mais de 1000 casos que a gente tem e ainda estou esperando o caso. Não, eu vou ter que mudar a posição para fazer a cirurgia. Então, talvez chegue lá, né? Não estou ainda falando se é melhor ou pior, eu sei que ela é bastante viável e como eu fiz as duas, hoje eu tenho essa preferência de fazer do dorsal e mais ou menos o que o Dr. Valdívia profetizou. Perfeito. Eu acho que durante o curso do webinar a gente vai tentar aqui desmistificar um pouco essa percepção, às vezes, dogmática, né, que os urologistas têm, de que ele adota o posicionamento de acordo a uma condição de preferência, do tipo, olha, é igual um time de futebol, eu tenho ele e vou ficar o resto da minha vida, é igual a minha religião, eu tenho ele e vou ficar o resto da vida. Não, a gente vai tentar aqui, durante o curso do webinar, descrever de fato quais são as vantagens que cada posicionamento tem, de que forma a gente consegue tornar isso aqui adaptável do ponto de vista prático. Queria que o Alec lançasse para a gente aqui já a primeira enquete para perguntar aqui para os atendentes qual é a forma que eles realizam a percutânea. Se em posição supina, em posição prona. Vai dar um tempinho enquanto eles vão respondendo, a gente vai seguindo aqui, enquanto a enquete vai correndo. E aí, já de antemão, né, consolidando que a gente está objetivando que ao final desse webinar, todos os atendentes possam entender as posições habitualmente utilizadas para a realização da nefrolictotomia percutânea, possam identificar de maneira clara quais são as implicações clínicas que cada mudança do posicionamento pode trazer de benefício, viabilizar qual é a posição que melhor se adapta à realidade de cada um, de acordo às características, de acordo à estrutura que cada um tem, e também obter aqui conceitos e aspectos técnicos da cirurgia intrarrenal endoscópica combinada, conhecida aí amplamente como ESIRS, né? A gente tem aí, Alec, já os resultados dessa primeira enquete. Olha aí, Vicentinho, ó, 77% do nosso público faz em supina, 23% faz em prona, né? Aí eu trouxe aqui os dados de um trabalho antigo do Crows, né, de 2011. Queria que você comentasse para a gente aqui esses achados. Os trabalhos do Crows são, às vezes, muito criticados, né? E claro, tem viés, que é uma amostra muito grande do mundo, mas esse é um dado que eu acho que é fidedigno, né? Representava bem aí em 2011 como que era a preferência no mundo, né? Então, foi feito simplesmente a pergunta. A Ásia, a Austrália, a América do Sul participou pouco, mas era mais ou menos isso. Em dorsal era em 20%, mais ou menos nessa época, né? Aí uma amostra bem grande, 5.000 percutâneas, mais 5.000, 9600. Então, isso representava bem em 2011 como que era a divisão a preferência, né, das cirurgias. Mas a gente foi vendo uma evolução grande disso. E vamos dizer que até certo ponto isso tem mudado bastante. Veja a pesquisa que a gente realizou agora, 70% faz em posição supina. Então, acho que isso hoje realmente seria diferente, né? Hoje a gente tem uma distribuição diferente. A gente tem pesquisas que a gente realizou no simpósio Stone também, que já mostrou que é quase 40%, né? E pesquisas que a gente faz aí off-label, né, Fábio, no Twitter, já chega a 60%, 70% também, né? Mas é isso. Eu acho que a posição realmente está ganhando bastante destaque. E é aquela coisa, é difícil quem começa a fazer voltar a fazer, continuar fazendo em decúbito ventral, né? Acaba fazendo, talvez não todos os casos, mas a maioria, principalmente no começo, mais simples, vai ganhando confiança. E aí parte e continua fazendo em supino depois, não é? Perfeito. Eu acho que é essa sensação que você não retorna a fazer a percutânea em prona que dá essa sensação dogmática, né? De que uma vez convertido para o supina, você não retorna mais para o prona. Eu também estou nessa pegada sua aí, esperando o caso para que a gente possa entender no qual o supino não se encaixa. Mas em termos comparativos aqui, se a gente tivesse que aferir assertivamente
a melhor condição de uma posição frente à outra. O que a gente teria que se basear aqui? Bom, se a gente for definir isso aí, são esses parâmetros que a gente tem aqui, não é? Sem dúvida, né? A gente precisaria, para definir de fato o que é sucesso, verificar qual é a taxa livre de cálculos, né? Se elas são diferentes em termos de complicações, se o tempo cirúrgico ele é semelhante ou ele é diferente, e também pensar um pouco em reprodutibilidade, né? Porque de nada adianta a gente trocar uma técnica, tentar aprender uma coisa nova, se no final ele pode parecer tão difícil quanto fazê-la da forma como tinha sido feita habitualmente, né? Que é a percutânea e em prona. Então, de fato, tem que se tornar mais reprodutível, né? E aí, pensando nesse contexto de quem é melhor, o que a gente tem em termos de resultados aí? Eu já trago aqui primeiro uma atualização do guideline europeu e fazendo um comparativo especificamente da percutânea em prona supina, ele coloca que do ponto de vista de segurança, tanto a prona quanto a supina, elas são ambamente seguras. Quando a gente coloca a questão da supina, ele traz algumas vantagens, mas ele não descreve de fato quais são. Tempo cirúrgico, até a edição do guideline não parecia ter nenhuma referência de que a supina seria de fato mais rápida. Em compensação, a prona aparentava ter uma janela maior de espaço para múltiplas funções. Em compensação, a supina, você tinha a grande vantagem de tornar factível o acesso retrógrado. Então, se a gente for contar aqui por número de setas, o jogo está bem equilibrado, talvez um pouco mais de vantagem aqui com relação à supina. Mas ele não desconstrói nenhuma das duas abordagens. Quando a gente passa aqui para meta-análise, eu queria que você comentasse esse trabalho, que é um trabalho bem interessante. O que a gente tem de dado aqui? Essa é uma das várias meta-análises que foram feitas comparando as duas posições. Esse tende a ser um pouquinho melhor porque se baseou em estudos randomizados. E isso, eu acredito nisso. Não há diferença em termos de sucesso entre as duas posições. Então, pensando que nós estamos operando um paciente para tirar os cálculos renais dele, minha opinião, tanto faz se você está operando de um jeito ou de outro. Tá? Essa meta-análise mostra isso também, e a gente vê isso na prática também. Tá? Vale dizer, desde o início aqui, Fabio, operar em decúbito ventral não está errado de forma nenhuma. Nós estamos tirando o cálculo muito bem dos pacientes. Até hoje é o padrão ouro, e nós temos que mostrar, comparar de forma efetiva com a posição supina para ver se existem diferenças, né? Ou vantagens, ou pode ser eventualmente pior até, né? Mas o que nós temos hoje aí, taxa livre de cálculo, realmente eu acredito que as duas posições não influenciam. A cirurgia é percutânea, tubinho nas costas, nefroscópio, usando Trilogy, pronto, nós vamos quebrar os cálculos. Ponto. O que pode vir diferente são outros parâmetros, mas livre de cálculo, sim. Quando fala em tempo cirúrgico, no estudo do Cross não teve, na verdade, foi maior em decúbito ventral. Esse tempo cirúrgico aí vai entrar várias coisas. Definição, o que é tempo cirúrgico? Se é o tempo de nefroscopia, se é o tempo de anestesia, se é o tempo de cistoscopia até o final da drenagem. Então, isso vai variar muito nos trabalhos. Tá? Aqui está mostrando que supina mais rápido. E se a gente considerar o nosso tempo, quanto tempo eu chego antes em casa, pode ter certeza que supina vai chegar antes em casa. Isso nós vamos mostrar mais para frente aí. O tempo de internação, quando você tem... É muito difícil definir isso. Cada serviço vai ter um critério de alta, põe nefrostomia, não põe, complica mais. Então, isso baseado numa meta-análise, eu considero muito impreciso esse dado. E de complicações, considerando que todo mundo usa clave, interessante, é um dado que mostra que pode ser que elas compliquem igual. Uma coisa que a gente deve, quando analisa a percutânea, é considerar que tipo de cálculo você está tratando. Tá? Uma coisa são os GAIs 1, 2, cálculo PL, pequenininho, tudo bem. Qualquer coisa vai dar tudo certo ali. Mas a gente aqui no Brasil, especialmente, trata muito cálculo complexo. Tá? Então, a gente tem cálculo complexo, pluraliforme, infeccioso. Olha só, essa meta-análise mostra isso.
Pô, posição supina tem menos febre. Pô, uma chance importante, 1/3 de chance de ter febre em relação à ventral. Isso já é um dado que você fica com a pulga atrás da orelha. Peraí, por que tem menos febre, né? Mas também o que é febre? Um 38, um pós-operatório, acabou, não teve, né? Teoricamente aqui não influenciou nem o tempo de internação, né? Então, assim, são dados de estudos randomizados, porém, você vai ver, os estudos são muito heterogêneos entre si. Tá? Dá para ter uma noção geral, mas os melhores estudos ainda estão para sair, eu acredito, em relação principalmente para cálculos complexos. Perfeito. E aqui tem um outro detalhe também, que com a meta-análise, né, a gente vai avançar um pouco mais no webinar, mas os posicionamentos supinos também são diferentes, né? E aí, diferentes centros, diferentes referências com relação ao próprio, como você colocou, tempo cirúrgico, diferentes marcadores de complicação, e não dá para colocar todo mundo num bolo só, porque eles são, de fato, muito diferentes, esses trabalhos. Mas chama atenção, de fato, aqui que febre é um achado pós-operatório mais infrequente nos pacientes supina, né? E já fica aquela dúvida. Sendo a percutânea uma cirurgia em que a gente tem que usar irrigação a baixas pressões, e no supina a gente tem por hábito a drenagem mais fácil do rim. No prona, a própria gravidade acaba enchendo o rim mais rápido. Será que esse fator de alta pressão não poderia estar relacionado? Aí tem um trabalho teu também aqui bem interessante, já trazendo a resposta disso que você falou, né? Aqui colocando a realidade brasileira, de cálculos mais complexos. Cirurgia percutânea, querendo ou não, é uma cirurgia massificada no sistema público de saúde. O que é que você tem de achado aí com relação a sucesso inicialmente? Esse é um trabalho que a gente fez no Hospital Brigadeiro, retrospectivo, para avaliar quais eram os nossos dados em relação à posição. Então, tentando responder essa pergunta da aula, qual posição que é melhor? Então, levantamos casos, eram mais ou menos 500 casos e tinham 240 casos mais complexos. Você vê, puxa, caso complexo, a taxa de sucesso a gente acaba sendo bastante rigoroso, é tomografia no primeiro pós-operatório para um cálculo coraliforme, todo mundo sabe que vai achar uma pedrinha de 5 milímetros e na vida a gente considera sucesso. Mas para publicação nós temos que ser rigorosos, né? E a gente vê aqui, nesse trabalho retrospectivo, a taxa de complicação é igual, né? E até tempo cirúrgico. Veja, eu escrevi isso aqui, o tempo cirúrgico foi igual. O que é tempo cirúrgico num trabalho retrospectivo? A gente tem que ser crítico em relação a isso. É o que o residente coloca lá no papel, entendeu? Quanto tempo foi? 90 minutos, foi 1h30, 2 horas. Veja, é isso. Trabalho retrospectivo e que não está sendo medido especificamente isso. Olha só, nesse trabalho retrospectivo não teve nem diferença de complicação, nem diferença de sucesso e nem de tempo cirúrgico. Tá? Esse panorama inicial dá de fato essa impressão, mas na hora que a gente estratifica aqui, você tem uma tabela bem interessante com relação às complicações, e aqui a gente tem, risco de lesão pleural. Foi diferente? Pois é, a gente tem mais lesão pleural em posição prona, tá? Isso é algo que a gente vê, não só por acessar mais punções supracostais, que a gente pode ter punção supracostal em posição supina também. Entretanto, a diferença é aonde essa punção supracostal. Porque quanto mais medial ela for, mais chance tem de pegar a pleura. E na punção em posição supina, quando se faz punção supracostal, nós geralmente estamos na ponta da 12ª costela. E ali não tem pleura. Então, a gente faz uma punção supracostal e com uma chance menor de ter uma lesão de tórax que acabe precisando de uma drenagem ou que tem um derrame significativo. Sem dúvida, né? Eu sou um dos defensores de punção ainda de polo superior em cálculos complexos e, felizmente, os achados de imagem que confirmam lesão pleural, mesmo em posição supina, são muito baixos, né? Eu concordo que o racional é essa questão anatômica da inserção mais baixa medial da pleura do que lateral. E olha que coincidência esse achado teu com aquela meta-análise anterior, né? Ele falou da febre, mas aqui você tem um achado de sepsis que também deu relevância estatística, né? Quer comentar? Pois é, essa questão, assim, a gente fica se perguntando por que mais febre, por que nesse trabalho retrospectivo, que não foi randomizado, por que teria mais sepse em posição prona? Nós temos uma justificativa para isso, que seria em decúbito dorsal, como o âncula está numa posição
para baixo, a pressão intrarrenal seria menor e, com isso, teria um refluxo pielo-venoso menor, levando menos bactérias para a corrente sistêmica. Essa é uma hipótese. Tá? Não tem nenhum estudo provando isso. Nós estamos no Hospital Brigadeiro Dr. Rodrigo Perrella, está fazendo arduamente esse estudo para ver qual é a pressão intrapiélica em posição supina, em posição prona. Então, em algum tempo, nós teremos esse dado, que hoje é apenas uma hipótese. Perfeito. Eu acho que o teu trabalho consolida aqui os achados de que não tem diferença com relação à taxa de sucesso, né? Taxa livre de cálculo, tempo cirúrgico semelhante, complicações semelhantes. Agora, algumas complicações em especial com relação ao derrame pleural e à febre, elas parecem ser menos frequentes nos pacientes que são submetidos à posição supina. Mas como você colocou, né? A literatura ela é muito carente, primeiro de estudos prospectivos, segundo de estudos randomizados. E aí você tem aqui o spoiler da tese do Rodrigo Perrella, que foi o nosso convidado do primeiro webinar, que tende a, de vez, esclarecer essa questão. Esse é um trabalho muito interessante pelo seu ineditismo. É o primeiro estudo randomizado com esse objetivo. Eu queria que você comentasse aí, Vicentini, como orientador da tese de doutorado do Dr. Rodrigo Perrella, esses achados, o desenho do estudo e os achados. Eu estou tendo o prazer de orientar o Perrella nessa tese de doutorado e nós temos os dados fresquinhos porque ele acabou o estudo e acabou de fazer a análise desse estudo. Então, esse estudo vai ser o primeiro estudo randomizado para cálculos complexos. Nesse estudo, nós desenhamos ele para ter apenas uma variável, que é a posição. Então, o cálculo complexo, estamos falando do coral gastreio, o coral completo, incompleto. Um vai ser operado no decúbito dorsal, outro em ventral. Qual é o padrão hoje em dia? É operar em decúbito ventral, uma punção no cálice superior. Esse é o padrão, está no Campbell. Isso, muitos ótimos colegas dizem isso. E nós fizemos isso com os pacientes em decúbito ventral. E em decúbito dorsal, nós fizemos a punção no cálice inferior, que é o ideal para se tratar os cálculos nessa situação, em decúbito dorsal. Então, foram casos, é um trabalho de não inferioridade, que a gente está avaliando se tiver uma diferença de sucesso até 15%. Então, não inferioridade da supina em relação à prona. Estudo feito no Brigadeiro e no Hospital das Clínicas. E é isso. Foram 112 casos que a gente fez, com avaliação de tomografia pré-operatória, pós-operatória, primeiro pós-operatório, e 3 cirurgiões que nós todos foram treinados nas duas técnicas. Fazíamos mais a técnica supina, paramos, reaprendemos a fazer, retreinamos a fazer a técnica ventral, depois estava todo mundo retreinado, aí começamos o estudo fazendo a randomização. Então, a randomização permitiu os dois grupos de características absolutamente sem diferença em relação a sexo, idade e asa. Isso é a beleza da randomização, os grupos são muito similares. Temos de achado também aí pré-operatório todos semelhantes, né? E com relação a sucesso? Esse dado aqui foi quando a gente mandou para a IUE ano passado, então tinha 30 casos, né? A gente agora com 56 casos operados, nós temos uma taxa de sucesso de cerca de 50% para os dois grupos. Então, o objetivo primário do estudo era avaliar a não inferioridade da supina em relação à prona. Então, a técnica supina não foi inferior à prona, ou seja, em termos de sucesso, não teve diferença entre as técnicas. As duas técnicas resolveram os cálculos complexos. Tá? Em tempo cirúrgico... Perdão? Com relação ao tempo cirúrgico. Em tempo cirúrgico, esse dado, esse aqui já é o dado final, 56 casos. Então, o tempo cirúrgico foi definido como início da citoscopia até o fim da nefrostomia. Nós temos todos os tempos cirúrgicos, da anestesia, de sala, de nefroscopia, tudo. Nefroscopia foi interessante, é o mesmo tempo. A mesma cirurgia, nós temos o mesmo tempo de nefroscopia. Só que de cirurgia, que é o que a gente importa, que é aquilo que eu falei, que horas a gente chega em casa, fazendo supina, 30 minutos mais cedo. Se isso é significativo ou não, cada um vai saber. Mas, clinicamente, eu acho que isso tem importância, sim. 30 minutos a menos de cirurgia é bastante significativo. Sem dúvida. Pensando que você está fazendo uma percutânea supina em 2 horas,
30 minutos está aumentando o teu tempo em um quarto, né? Então, é bem relevante esse dado, sim, sem dúvida. E com relação à complicação? De complicação, nós tivemos menos complicações de posição supina, tá? Principalmente complicações graves, que é clave em 3, 4 e 5. Aqui a diferença foi bastante importante. Esse dado que a gente está vendo aqui é o dado preliminar. O dado final, nós tivemos 9% de complicação maior ou igual a 3, versus em posição supina, então foi 9, versus 3... perdão, deixa eu... Foram... 3 em posição supina versus 14 em posição ventral. 3 versus 14. É exatamente esse dado aqui, tá certo. Então, vejam, o sucesso é igual, o tempo cirúrgico foi menor e as complicações maiores foram menores. Estamos falando de um trabalho randomizado, prospectivo, seguido por tomo, onde teve uma variável, que foi a posição. Então, isso não existe na literatura. Então, o dado que eu estou falando é uma realidade nossa, com dados nossos, extremamente bem seguidos. Então, a partir deste dado, eu começo a afirmar coisas diferentes. O sucesso é igual, mas é mais rápida e complica menos para complicações graves, que é o que a gente tem medo numa cirurgia percutânea. Complicar grave. A gente sabe, o paciente morre em percutânea, sim, vai para a UTI, sangra, sim. Então, nós estamos vendo nesse trabalho que a posição supina complicou gravemente menos. Isso é um dado extremamente significativo, é um objetivo secundário do estudo, mas nós verificamos isso. Nós tivemos menos sepse na posição supina. Isso pode ser, pela nossa hipótese, de uma pressão menor intrarrenal, pode ser por um tempo cirúrgico menor, porque a gente tem isso, que mais tempo cirúrgico é associado com mais complicações. Então, vejam, lesão de pleura não tivemos, drenagem de tórax não tivemos, né? Não houve lesão de cólon, que é um grande medo de todo mundo que faz cirurgia. Eu não vou fazer em decúbito dorsal porque eu vou lesar o cólon. Essa ideia já era para ter morrido há muito tempo. Isso já foi demonstrado em vários outros estudos, né? E, olha, pelos nossos dados, e é o que a gente tem visto no dia a dia, a chance de sepse é menor em decúbito dorsal. Isso é controverso, isso vai receber muito questionamento da comunidade urológica, mas é o que a gente tem visto, sim. Tá? E o nosso dado é extremamente preciso no que está falando. Tá? Então, essa é a nossa visão hoje em dia, né? Esse trabalho é uma tese, está sendo escrito, vai ser submetido à publicação, mas a análise estatística dele é essa. Eu acho que a forma como o trabalho foi construído, ele, na verdade, já consolida a percepção que vocês, enquanto centro de alto volume, já têm, né? E todo mundo que faz supina tem um pouco dessa impressão, né? De que, de fato, a cirurgia ela é mais rápida, porque você poupa o tempo necessário para a mudança do decúbito. A gente tem observado uma reprodutibilidade da percutânea com menos taxa de complicações maiores ou estendendo o tempo de permanência desse doente. E a taxa de sepse, de fato, ela é algo que chama muita atenção quando você faz a percutânea em posição supina. Eu acho que esse slide aqui consolida todas as informações que as meta-análises, as evidências da literatura já vinham trazendo, mas como não tinha nenhum estudo prospectivo, randomizado, alternando apenas o decúbito como fator que poderia estar relacionado ao desfecho, aqui a gente consegue agora ter essa evidência de maneira mais sólida, né? Acho que esse slide resume bem a ideia do benefício clínico que se pode ter, mudando o paciente do prona para o supina e não colocando mais uma questão de preferência, uma questão, às vezes, de hábito, de comodismo, né? Você tem benefícios clínicos que podem ser atribuídos ao posicionamento, né? Uma vez publicado, outros trabalhos surgindo com essa mesma linha de execução, talvez a gente consiga consolidar essa evidência. E para a gente pensar aqui, Vicentini, em reprodutibilidade, a gente tem que avaliar a tendência, né? Se de fato a percutânea em posição supina ela é tão difícil de ser reproduzida, a gente não iria observar algumas curvas. E aí você me trouxe uma bem interessante, que é a curva lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O que é que você comenta para a gente aí desse slide? Esses são dados que a gente avaliou no Hospital das Clínicas, no grupo de endurologia.
em 2014, era mais ou menos meio a meio a distribuição do posicionamento. Aqui em 2017, já foi 80%. Eu posso dizer que hoje em dia é extremamente raro a gente fazer cirurgia em decúbito ventral. Tá? O chefe do grupo, o professor Eduardo Mazzucchi, só tenho a agradecer ele, porque ele que me apoiou em todos os momentos que eu insistia na posição supina. Os outros colegas aprenderam também durante a residência e foram fazendo. E ele mesmo e o Dr. Arthur Brito, que já estavam mais tempo no grupo, hoje fazem decúbito dorsal também. Fazem as duas técnicas. Em geral, preferem a posição supina. Eventualmente, se sentem mais confortáveis em fazer na posição prona, sem problema. Mas a grande maioria dos casos é feita no Hospital das Clínicas, hoje em decúbito dorsal. E aí, diante desse cenário de posição supina, a gente está falando supina de uma maneira genérica, mas eu queria colocar aqui, queria que você comentasse um pouco de muito brevemente, um pouco de cada uma dessas opções que surgem aqui. A gente tem o Valdívia clássico, o Galdacal, flancos livres, o supino completo, as pernas cruzadas e o supino intermédio popularizado aí na América do Sul pelo serviço do Dr. Peter Darres e o Dr. Mariano Gonzalez, né? Do Hospital Italiano de Buenos Aires. Comenta um pouquinho rapidamente aí quais são essas diferenças entre essas opções. Pois é, isso eu posso dizer que eu fiz em todas as posições de ventral e de dorsal também. E a gente foi evoluindo. No começo, a gente na residência fazia o Valdívia, mas essa posição aqui, cross-leg supine, é a posição que o Dr. Elias Chedid fazia. Isso aí é o seguinte, é coisa de cirurgião e cada um tem sua mania. Cada um põe um jeitinho para lá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Isso depende um pouco também do equipamento que você tem, da mesa cirúrgica, da onde você está operando. Cada um tem uma característica e aí a gente acaba adaptando um pouquinho dependendo da onde a gente está, né? Valdívia clássico, veja, ele não usava perneira. Você pergunta isso para as pessoas, ninguém sabe. Como assim não usava perneira? Ele usava um cistoscópio flexível, lá em 1987. Poxa, ele não usava perneira? Não. Ele usava, além disso, o soro era um saco de 3 litros, um soro de 3 litros vazio, que ele enchia com ar. Alguém já fez isso aqui? Eu não sei se alguém já fez isso, de encher com ar, aí vira um pouquinho mais e um pouquinho menos, né? Mas quando você fala que Valdívia não tinha perneiras, como assim, né? Aí veio o Valdívia Galdacal, que era a mesma coisa com perneiras, para permitir o acesso endoscópico combinado, que aqui o Dr. Ibar Luzea e o Dr. Scofoni desenvolveram e publicaram essa técnica. E aqui eu vejo um problema que o Barnes Flank Free resolveu. Esse coxim no dorso, muitas vezes me dificultava a manipulação do nefroscópio, principalmente quando eu ia operar em cálices anteriores, que eu tinha que baixar muito o nefroscópio, aí ele batia no soro, e eu falava, putz, está me atrapalhando. É aquela ideia que você tem menos mobilidade em decúbito dorsal, é muito por causa desse soro. Então, eu passei, quando eu conheci o Barnes Flank Free, passei a usar essa posição que o flanco fica realmente livre aqui. Isso a partir disso, não tive mais problema de posicionamento com o nefroscópio. Eu publiquei uma série, 117 casos de paciente em decúbito supino completo. Putz, completo, quer dizer, dá para fazer sem nada. A maioria dos pacientes dá para fazer sem coxim nenhum. Isso é muito interessante. Tá? Por que a gente hoje usa mais o Barnes Flank Free? Porque ela, por exemplo, eu vou operar um paciente que eu preciso fazer uma punção mais posterior, um rim ferradura. Aí eu uso o Barnes, eu quero virar um pouquinho para ter um acesso mais posterior. Então, com isso, esse paciente não precisa de perneira, esse precisa. Uma residente ficava maluco, não tinha padronização de ensino. Então, a gente hoje faz em Barnes Flank Free para quê? Para padronizar o ensino. Então, o residente sabe, é percutânea, então é Barnes Flank Free. Essa posição está servindo para todos os casos, é por isso. Precisa sempre ser assim? Não. Quando eu estou operando fora do hospital universitário, às vezes eu faço supino completo. Não preciso nem colocar nem perneira e nem coxinha. Mas, para padronizar, o Barnes Flank Free é uma posição que tem servido para todos os casos. Né?
O supino intermédio é bastante interessante, mas ele tem uma característica, a mesa é inteira radiotransparente, não tem aquelas barras laterais. Já conversei com o Dr. Mariano também. Falei, não, minha mesa é totalmente transparente, porque o raio-x nessa posição, a escopia, para a gente aparecer a barra aqui, ia ficar difícil. Então, depende de onde você está. Tá? Mas hoje o Barça Frankfurt tem resolvido todos os casos para a gente. Vou aproveitar, então, já que a gente tem aqui 23% da plateia que faz percutâneo, perdão, 74% da plateia que faz percutâneo em posição supina, aí eu queria saber também dos nossos atendentes qual é a posição preferida. Dei as 6 opções que estavam aí listadas, e enquanto o Alec corre aí a enquete, eu vou seguir aqui a apresentação, porque a gente vai passar alguns detalhes técnicos para as pessoas, em especial, que têm dificuldade de fazer essa migração da prona para a supina, né? O Vicentini já antecipou aqui que um dos elementos fundamentais é reconhecer qual é a sua mesa, né? Via de regra, as mesas elas têm um centro de gravidade, um pedestal, elas têm essa barra de aço lateral, algumas têm os encaixes para as perneiras, outras não. Tem mesa que tem toda a estrutura dela de fibra de carbono, o que facilita muito aí para um decúbito total ou para um supino intermédio. A gente tem o paciente, né, e aqui já antecipo que não dá para fazer uma percutânea num paciente desse jeito. Por quê? Porque na hora que a gente corre o arco em C, as pernas estão do lado de fora, mas o paciente na região lombar, o arco em C não consegue ter acesso. A gente teria que fazer uma inclinação muito grande do arco. Então, a primeira coisa que precisa fazer de maneira geral para uma percutânea supina é inverter essa mesa. Concorda, Vicentini? Concordo. Aí você põe mais para baixo, você pode usar a perneira, né? E aí você tem a região do abdômen e tórax abdominal livre para a entrada da escopia. Então, antes de posicionar o paciente, veja, qual é a mesa que eu tenho? Vai dar certo? Tem que adaptar. Começa por aí. Porque é o seguinte, se na hora do cirurgião fazer a cirurgia, chegar lá e já começar nessa dificuldade, parou. Ele vai fazer em ventral e acabou. Porque a gente é cirurgião, a gente não quer confusão. Já começou enroscado com a mesa, com a posição, faz do jeito que a gente sabe, a gente sabe como é que é. Tá? Então, são coisas que tem que passar, tem que aprender, tem que ver a sua região, o seu hospital, para passar esses obstáculos que são pequenos. Mas na hora que a gente que é cirurgião, sabe que eu não quero confusão ali, eu vou fazer o que eu sei aqui. Todo mundo é assim. Então, quem tem aqui já, para a gente sintetizar um pouco do que é necessário adaptar do posicionamento baseado na estrutura física que você tem no seu hospital. Quem não tem uma mesa de fibra de carbono, porque aí ficaria toda a área exposta à radiação sem nenhum elemento de metal no meio do caminho, né? A gente tem uma opção, que é o quê? Correr o paciente um pouco para a lateral, deixando o flanco fora da mesa, né? Que é, de fato, o que o supino total faz, concorda? Concordo. Aí, no supino total, a gente deixa mais ou menos uns 5 centímetros para fora da mesa, tá? Porque aí a gente tem acesso ao flanco, só que aí a gente vai ter a barra, né, da mesa brigando com a escopia. E a gente tem que se livrar disso. Pronto. A outra forma da gente aumentar a área da punção é dar uma lateralização, né, uma rotação do paciente, colocando um soro na região do flanco, que foi exatamente o que o Valdívia fez, né? Ele simplesmente virou o paciente um pouco de lado, colocou uma bolsa de soro de 3 litros, que ele tirou o conteúdo e colocou ar para tornar aquilo ali menos radiopaco, e aí ele obteve uma maior janela ali de punção. Então, uma das coisas é virar um pouco o paciente e colocar um coxim sobre abaixo do paciente. Agora, para a gente facilitar o acesso retrógrado, a gente precisa, e aí é onde cai a posição, né? Você usa a mesa da mesma forma como iria fazer para uma percutânea normal, você só precisa agora virar um pouco o paciente, colocando um coxim embaixo, e esse é o conceito da crossed leg, né? As pernas cruzadas ficam melhor, dão mais sustentação quando você coloca um coxim no flanco, e o supino intermédio tem o mesmo conceito, ele na verdade, ele coloca 2 soros para deixar o flanco ainda mais livre e inclinar um pouco mais o paciente. Então, isso aqui já facilita, de certa forma, o acesso retrógrado. Mas nada seria tão favorável quanto a gente colocar uma perneira, concorda? Porque você tem toda a área genital exposta sem nenhuma interface da barra colocada. E aí é onde entram os 2 posicionamentos. O Valdívia Galo da Cal, que foi a primeira posição colocada em litotomia modificada, que você tem um soro
bem na região do flanco, e a posição de Barthes, que nada mais é do que dividir isso em dois soros, colocando um sobre a escápula e um sobre a nádega, de forma a deixar o flanco completamente livre. Então, entender esse racional de como fazer para obter cada uma dessas posições é o suficiente para a gente ver qual é a estrutura que a gente tem, o que eu preciso adaptar para fazer a melhor posição supina dentro da minha estrutura. Enquanto a gente roda a resposta, Alec, daquela segunda enquete, eu queria que o Vicentino comentasse aqui as tendências desse comportamento aqui do pessoal, também do serviço dele, com relação ao tipo de posicionamento. Então, isso são dados do Hospital Brigadeiro também, já um pouquinho antigos, e que no início, como eu falei, a gente começou a fazer supino total. Então, o supino total, isso eram 7 assistentes, e o pessoal foi aprendendo, né, e foi fazendo o supino total, se mostrou totalmente factível, né? Lógico, para fazer uma ESIRS, nessa época a gente fazia pouca ESIRS, ele gera um pouco de mais dificuldade, principalmente se você precisa fazer uma ureteroscopia semi-rígida. Semi-rígida, sem perneira, não dá para fazer, muito complicado. Flexível até dá. A gente não precisa da perneira para fazer uma uretero flexível. Mas para trabalhar com 2 equipes e fazer uretero semi-rígida, a perneira é importante. Depois de um tempo, a gente ainda fazia um pouquinho de Valdívia, o Galdacal começou a aumentar nessa época, né? E acontece que a ventral é essa curva azul. A ventral foi indo embora, foi indo embora, foi indo embora, até que foi algo espontâneo, né? Não foi algo ordenado, foi algo que os assistentes, depois de aprenderem, abandonaram a cirurgia naturalmente, né? Então, isso é uma tendência que a gente vê. Quem faz os dois, em algum momento, vai fazer, na grande maioria dos casos, a cirurgia em decúbito dorsal. E dando uma resposta aqui da nossa enquete, 55%, né, a maioria faz em Barthes, com flancos livres, 20% faz em Valdívia Galdacal, 3% no Valdívia clássico, 13% supino completo, 10% em supino intermédio, e ninguém faz o supino com as pernas cruzadas. Então, número interessante aqui, de fato, a posição de Barthes tem ganhado bastante campo, né? E reprodutibilidade aqui, a gente tem vários atendentes, inclusive da América Latina. Então, de fato, isso aqui representa uma amostragem da forma como a gente imagina que a percutânea tem sido feita na América Latina, né? Então, a gente vê isso como uma tendência. Estou trazendo aqui alguns slides da minha prática. Eu comecei fazendo um Galdacal clássico, depois eu mudei para o Barthes, colocando os 2 soros. Depois a gente entende que não precisa ter tanta rotação lateral do paciente para expor tanto flanco, né? Se dá para fazer em supino total, por que eu preciso botar um coxinho muito grande? A gente deixa o coxinho muito grande quando o paciente às vezes é mais obeso, eu preciso de um espaço um pouco maior. Essa tem sido a tendência. E aí, Vicentino, eu queria que você resumisse um pouquinho do ponto de vista prático aqui, qual é a tua rotina para um posicionamento em Barthes, para ficar claro para os nossos atendentes aqui, o que eles precisam fazer para posicionar. Bom, então a gente deixa em decúbito dorsal, faz anestesia, aí a gente tira a parte de baixo, coloca nas perneiras. Se tiver as perneiras, aquelas que a gente controla manualmente, o posicionamento fica numa posição mais confortável. É importante não deixar nem a cava, que é a região poplítea, comprimida, e nem aqui, principalmente na perna contralateral, a fíbula, a tíbia, o nervo fibular comprimido. Ele fica bem... Se você ficar apertando aqui, a pessoa sai com o pé caído depois, né? E fica uma lesão nervosa aí por uns 30, 40 dias. A gente usa 1 litro de soro na nádega, 1 litro de soro no dorso. E aí eu deixo aqui, se reparar, ele está um pouquinho para fora da mesa, sim. Eu gosto de deixar nessa posição para não ter problema com a manipulação do nefroscópio, tá? Tem gente que deixa por causa da barra mais centralizado, e eu deixo da bordinha um pouquinho para fora, o paciente não cai, te garanto. E é isso, a gente não precisa rotacionar muito, não. 15 graus é suficiente. Tá? E o braço ipsilateral sobre o tórax. Esse dado dos 15 graus ele é bem interessante, né? Porque essa é a forma como habitualmente a gente, inclusive, configura o arco, né? Você já deixa o arco 15 graus virado, de tal maneira que o arco e o paciente fiquem num plano perpendicular. E esse detalhe é interessante porque todas as posições que inclinam um pouco mais também inclinam proporcionalmente o arco.
Mas, via de regra, Vicentini, às vezes a gente se depara com uma situação em que a barra aparece bem em cima do rim. E o que fazer aqui para ampliar esse campo visual? Tirando a barra do rim e afastando o rim da coluna. Isso, muitos que começam a ver os cursos nossos e vão fazer a cirurgia, falam, puxa, mas a barra está na frente. Então, a gente mostra esse videozinho, como tirar a barra da frente. A gente olha, aqui o arco está 90 graus, não dá para fazer a punção assim, a gente inclina para o nosso lado, magicamente ele sai da frente a barra. Claro que aí eu não estou perpendicular, isso a gente adapta um pouquinho isso em relação à punção, né? Para saber exatamente a profundidade. Às vezes a gente acha que pode estar no cálice e já passou dele. Então, é só uma adaptação, mas a barra sai da frente fazendo essa movimentação. Perfeito. É uma dica bem interessante, né? Porque essa é uma queixa relativamente comum da pessoa que vai sozinha tentar a mudança do decúbito, iniciar a fazer a percutânea em supina, e de repente se depara com essa dificuldade, e essa é uma sugestão simples e altamente resolutiva, né? É bem legal. Isso, inclusive... Para observar ali, quanto mais você dá decúbito, mais o rim vai ficar junto da coluna, em cima da coluna. Você vê que a coluna aqui está longe do sistema coletor, dá para ver fácil o sistema coletor. Só que se você vai virando muito, o rim vai sobrepondo a coluna e aí vai dificultar a sua punção. Então, mais um motivo para não virar muito o paciente. Atrapalha a punção. Depois que você aprende todos esses conceitos com relação a posicionamento, você se depara com um paciente como esse aí, que tem uma normalidade de coluna vertebral, em que você não consegue fazer um posicionamento claro, você não dá para dizer se isso aqui é prona ou supina, mas conhecendo os conceitos da posição do arco, da mesa, do quanto você tem que ficar distante da barra, você consegue adaptar todo esse cenário inclinando o suficiente para ter essa condição, afastar a barra da mesa e afastar o rim da coluna. Então, diante desse conhecimento todo aqui, não tem dúvida de que não existe motivo para não posicionar um paciente em posição supina. Não existe dificuldade que não possa ser superado. Estou contigo. Eu estou esperando o caso que me faça mudar de opinião, né? Então, em resumo aqui, e aí eu ia retornar para o guideline, para a gente entrar na segunda temática desse nosso webinar, que o guideline europeu ele coloca, né? Que a posição prona seria ideal para você ter uma janela mais ampla e aí permitir você fazer múltiplos acessos. Em compensação, na supina, você tem uma maior facilidade para um acesso retrógrado, né? Aí eu vou trazer aqui já o conceito da cirurgia renal, intrarrenal endoscópica combinada, o ESIS, e queria que você comentasse um pouquinho desse histórico aí, Vicentini, do desenvolvimento da ESIS. Só em relação até ao último slide que você mostrou, é muita opinião aquilo, né? Que uma posição tem mais possibilidades de punção do que a outra. Primeiro que a grande maioria das percutâneas faz uma punção. Segundo que nós estamos cansados de fazer 2, 3 punções em decúbito dorsal também. Esse é um dado que, quando se tinha ideia que fazer uma punção supracostal em decúbito dorsal era proibitivo, a gente já mostrou isso, já publicou que não tem, na verdade, a chance de ter uma lesão torácica é menor ainda em decúbito dorsal do que em ventral, se fizer uma punção supracostal. Então, são conceitos que ficam e são repetidos, mas com uma base zero, praticamente, né? E, às vezes, mesmo eu não costumo falar que são vantagens de uma posição para outra, porque vantagem para mim pode ser desvantagem para outro cirurgião. São características diferentes. Se eu acho que é uma vantagem operar com amplats vindo de cima para baixo e o soro caindo e os fragmentos saindo na minha mão, não é uma vantagem, é uma característica da cirurgia. Tem gente que pode achar que é ruim isso. Fala, não, isso é ruim, eu prefiro ir lá pegar os cálculos. Então, eu não falo nem tanto vantagem, tento falar coisas mais objetivas. O sucesso é igual, tempo de cirurgia, são dados objetivos, taxa de complicação. Vantagem é relativo isso. Essa questão de mais acesso, a gente pode fazer 5 acessos em decúbito dorsal, não tem base nenhuma isso aí, é opinião. Agora, em relação a acessar a cirurgia combinada, o doutor Scofoni publicou esse trabalho, mas a cirurgia combinada já era feita antes, inclusive em decúbito ventral mesmo, né? Isso já, 10 anos antes, já foi descrito isso, né?
Acontece que ele padronizou isso e divulgou, que é uma coisa muito importante, isso é um mérito muito grande. Quando você faz a cirurgia combinada em decúbito ventral, por exemplo, o Dr. Monga faz todas as cirurgias dele assim, para ele está ótimo. Ele tem um acesso fácil, o paciente está posicionado, ele tem um acesso por cistoscopia flexível, passa o fio-guia, passa o bainha ureteral, passa o ureteroscópio. Para ele não tem muito sentido isso. Que é ruim fazer? Não é ruim fazer. Eu acho mais difícil, porque a gente tem que virar o paciente. Então, se eu puder fazer isso sem virar, é melhor. E qual que é a ideia de fazer o ESIRS? Que é a grande sacada, e eu acho que é o que falta evoluir para a gente melhorar os resultados da percutânea. É a gente usar os instrumentos de via retrógrada e anterógrada para aumentar a taxa de sucesso e diminuir as taxas de complicação, né? Essa é a ideia do ESIRS. O ESIRS pode ser em ventral ou dorsal. Vou dizer, é questão de preferência de quem está fazendo, certo? Eu acho mais fácil fazer em decúbito dorsal. Mas a ideia é que a gente faça menos punções e a gente chegue no sucesso maior com menos complicações. Como nós no Brasil operamos muitos cálculos complexos, faz total sentido evoluirmos para a utilização mais ampla do ESIRS, né? O ESIRS aqui, a gente fala, puxa, vou usar... A gente sempre para nessa, vou usar um uretero flexível em toda a percutânea que eu fizer, é impossível, né? Isso é algo que tem que ser demonstrado ainda, a custo-efetividade disso. Intuitivamente, existe essa custo-efetividade, mas não está demonstrada, nem no exterior, nem aqui, né? Mas a gente vê, alguns trabalhos de resultado mostram um aumento de resultado com diminuição de complicação. E, veja, é o que todo mundo quer quando está fazendo uma percutânea. Ter mais sucesso e menos. E o ESIRS é a ferramenta que a gente precisa utilizar para chegar nesse ponto. Do ponto de vista histórico aqui, né, o trabalho foi de fato publicado em 2008, mas em 2018 a gente vê ressurgir ESIRS como uma coisa que parecia nova, mas eu acho que foi o tempo necessário desses 10 anos para o decúbito supina também se consolidar, né? De fato, dá para fazer a percutânea, a cirurgia endoscópica combinada em percutânea prona, mas de longe não é tão fácil quanto a posição supina, porque ela acaba sendo meio intuitiva, né? Tá certo que a cirurgia endoscópica envolve a manipulação intrarrenal, mas a gente acaba fazendo acesso retrógrado de maneira muito frequente na posição supina, né? Então, a grande dificuldade é a gente encontrar esse intervalo entre fazer ESIRS ou fazer múltiplos acessos. Aí, a gente não tem aqui, se a gente fosse utilizar os mesmos definidores de sucesso que a gente utilizou entre prona e supina, taxa livre de cálculo, complicação, tempo cirúrgico, mesmo a reprodutibilidade, a gente não tem nenhum estudo comparativo e eu fico até preocupado se esses estudos de fato vão chegar. Quem ficar aguardando esses estudos pode ser que a gente não encontre essa resposta. Que eu não sei nem se do ponto de vista ético é provável que a gente faça uma combinação entre cirurgia endoscópica combinada e múltiplos acessos em percutânea prona. E a questão do custo, né, ninguém tem dúvida que você vai usar mais material, mas a gente precisa saber qual é o custo global, porque se a gente deixa o paciente livre de cálculo, tem mais tendência a deixar livre de cálculo no procedimento único, cirurgia endoscópica combinada, sem dúvida o custo global vai ser menor, esse paciente não retorna novamente para uma nova cirurgia, né? Então, Esse é um parâmetro, Fábio, de custo, que é o seguinte: qual é o custo do tratamento, do cálculo deste paciente? Porque se você for ver um custo individual de cirurgia, o ESIRS vai ser mais caro, certo? Então, porém, qual é o custo do tratamento? O custo do tratamento é R$30 mil, porque eu vou fazer 2 percutâneas, uma flexível e uma leca, certo? Qual é o custo de uma cirurgia? Pô, uma cirurgia sai 10 mil e a cirurgia não ESIRS sai 5. Então, o ESIRS é mais caro? Por cirurgia, talvez sim, mas o que temos que avaliar é o custo global do tratamento desse paciente, que hoje é a forma mais lógica de você controlar os custos e os recursos. Quanto que esse paciente vai custar para o sistema? Tanto privado como público, dinheiro é um só. Então, no ESIRS, muito provavelmente esse custo é menor. Agora, por cirurgia, ele é maior. E muita gente que está pagando a cirurgia, olha o custo. Espera aí, o custo da cirurgia aumentou muito, corta isso. Isso eu já ouvi. Então, esse custo global do tratamento tem que ser avaliado.
porque aí sim é possível se demonstrar a custo-efetividade do tratamento. Perfeito. E como a gente viu lá no nosso primeiro webinar, a gente tinha uma tendência num racional primeiro a separar, né, e botar para brigar qual era o melhor cenário para indicar uma flexível e o melhor cenário para indicar uma percutânea. E a ESIS, ela vem de maneira diferente, tentando pegar a força da percutânea na capacidade de limpar cálculos de grande volume, com a força da flexível de tentar associada aqui, pegar cálculos às vezes inacessíveis por um único acesso e juntar aqui para aumentar a força do tratamento endurológico, né, da litíase, nessa combinação. A gente já tocou em vários aspectos aqui, mas eu queria que o Alex lançasse para a gente a terceira enquete, tentando uma provocação aqui de qual é a maior dificuldade hoje para realizar uma cirurgia endoscópica combinada, né? Se isso reflete aqui um pouco da realidade da América Latina. Todo mundo tem acesso e faz sempre que indica, não faz porque não tem acesso ao ureteroscópio flexível. Essa seria a realidade, talvez, do sistema público de saúde do SUS do Brasil. Não consegue autorização da operadora para realizar a cirurgia combinada, porque são coisas distintas, não dá para pedir uma bainha ureteral, uma fibra laser para uma cirurgia percutânea padrão, e a gente sabendo que precisa ter, de fato, uma equipe composta por alguém que tenha bastante experiência em percutânea, bastante experiência em ureteroscopia flexível, o fato de não ter esse ajudante para fazer a flexível impede a realização das CIRs. Enquanto a gente vai rodando a enquete, aí eu queria que você comentasse um pouquinho esse trabalho aqui, Vicentini, que talvez seja uma das melhores evidências que a gente tem com relação ao resultado da cirurgia endoscópica combinada. Eu queria que você já começasse a antecipar um pouquinho dos conceitos técnicos. Esse é um trabalho bastante interessante que eu tenho usado no dia a dia até para guiar a prática nossa, né? Um trabalho turco, do Dr. Mehmet, que eles avaliaram o seguinte: eles fizeram a cirurgia percutânea e, ao final, fizeram uma nefroscopia anterógrada, então passaram o ureteroscópio flexível pelo Amplatz e tentaram chegar em todos os cálices e marcaram os cálices. Cheguei em tantos cálices, achei tantas pedras a mais. E pararam e passaram o ureteroscópio por baixo, via retrógrada, pelo ureter, e marcaram quantos cálices que chegaram e quantos cálculos a mais chegaram. Porque tem uma dúvida, hoje a gente pode usar a percutânea e fazer a nefroscopia flexível no final. Mas vale a pena passar o ureteroscópio por baixo? Vai acrescentar alguma coisa ou não? Então, esse trabalho é um trabalho prospectivo que avaliou exatamente isso. E esse trabalho ele foi publicado no Brazilian Journal, que hoje a gente sabe que tem um fator de impacto bom, mas eu acho que muita gente não entendeu esse trabalho. Qual o conceito dele? Ele, às vezes, é complicado de você, até dos revisores, entender exatamente esse conceito. Mas qual a diferença por cima ou por baixo? Esse trabalho mostrou o quê? Quando você faz a nefroscopia final por baixo, então acabou a cirurgia, está livre de cálculo pela radioscopia e pelo nefroscópio rígido, aí você passa um aparelho flexível, por cima ou por baixo. Por baixo, você tem um acesso a quase todos os cálculos, 95% dos cálices. E quando passa por cima, é só 73%. Por que tem essa diferença? Porque tem muitos cálices que são paralelos ao Amplatz e você não acessa com instrumento flexível vindo pelo rim. E quando você vem por baixo, você tem acesso a esses cálices. Né? Então, olha só, a taxa de achado de fragmento residual foi 25%. E são casos, está stone free, acabou, não tem mais nada. Você passa o flexível no final, 25% achou cálculo residual quando veio por baixo, contra 13% vindo por cima. Então, olha o aumento do sucesso. Né? Aqui, no stone free, 92% quando você passa por baixo. Quer dizer, isso são casos, não só casos complexos, são casos gerais. Mas você tem uma taxa de sucesso baseada em tomografia de 92%, é muito graças a essa ureteroscopia final. Os nossos dados aqui do trabalho do Perrella, que eu disse, nós temos 60% de sucesso para cálculos complexos, baseado em tomo. Aqui não são só casos complexos, são casos mais simples também. Mas 60% de sucesso é um bom sucesso? Eu acho, sinceramente, é do meu serviço, no nosso serviço lá. Os pó brigadeiro, eu acho subótimo. Né?
Nós temos que buscar. E a única forma para a gente aumentar o sucesso é a gente começar a fazer a ureteroscopia flexível, retrógrada ao final da cirurgia. Não tem a menor dúvida disso. Esse é o passo que a gente tem que dar. Né? O E guideline para todos os casos, né? Ou não, não sei. Mas tem que ser estudado isso e evoluído nesse sentido. O guideline americano ele é bem claro de citar a nefroscopia flexível ao final de todo o procedimento como uma forma de você otimizar a taxa livre de cálculos, né? Mas acho que o trabalho do Mehmet Gox aqui, ele dá exatamente a ideia de que talvez essa não seja a melhor estratégia. Se você fizer uma flexível retrógrada, você acessa aqui pelo menos 20% a mais de cálices que você não acessaria por uma flexível anterógrada. Então, de fato, aqui até o decúbito supina vai ajudar nesse sentido, né? Aí, do ponto de vista de configuração da sala, você já antecipou um pouco, mas comenta pra gente aí, se dá para fazer exercícios em posição prona. Esse é eu tenho 3 colegas, né? O Fábio Torricelli, o Giovanni Marchini e o Carlos Batagelo, que foram fellow do Dr. Monga. Eles operam assim e passaram lá 6 meses, 1 ano fazendo cirurgias assim. Eles chegam aqui, vamos fazer a cirurgia assim. Eles fazem, é permitido fazer, o professor Mazuki deixa no brigadeiro. Pode fazer. Faz 1, 2, faz um vídeo e não faz mais. Por quê? Porque é mais difícil. É igual essa foto aqui, ó. A gente está indo para o mesmo caminho, mas ir de ré é mais difícil. Sei lá, você pode fazer. Mas andar de ré é mais difícil. Eu prefiro andar de frente. Então, eu prefiro fazer essa cirurgia dorsal e não ventral. Não é ruim, o sucesso é ótimo. Imagina, o professor Munga faz assim. Veja, é questão de preferência, tá? Então, quando faz os dois, vai acabar fazendo decúbito dorsal. Essa é a forma como habitualmente eu desenvolvi, né, a minha prática inicial fazendo cirurgia da sopa combinada. E aí a gente precisava, né, 2 sets de vídeo. O set da percutânea fica de frente para quem opera a percutânea, ele fica lateral para quem faz a flexível, o arco entra pelo lado contralateral ao rim operado. E a sensação que dá é que a gente, apesar de combinar a estratégia, elas ficam não tão colaborativas, né? Porque quem está fazendo a flexível não está vendo o que eu estou fazendo na percutânea, e quem está fazendo a percutânea não consegue enxergar o que está fazendo na flexível. E aí você mostrou uma disposição de sala aqui um pouco diferente, que aqui de fato fica colaborador, né? Queria que você comentasse um pouquinho dessa disposição aqui da sala cirúrgica. Fabio, a disposição da sala também vai variar, não tem uma regra. Vai variar do equipamento que você tem disponível, da disposição dos equipamentos na sala, tá? Tem sets de vídeo que dá para você colocar 2 monitores, 2 câmeras. Tira um dos racks, vai ficar um só. Ótimo. Né? Tem outros que dividem a imagem da fluoroscopia, joga meio a meio na tela. Tem outros que a tela vem do teto, certo? Então, cada sala é de um jeito, tá? Essa aqui é uma disposição, vamos dizer, mais habitual, que você não tem nenhuma tela no teto, nós estamos com 2 racks, tá? E do jeito que está aqui, veja, eu prefiro, enquanto eu estou fazendo esse tipo de cirurgia, em geral eu estou na percutânea. Eu quero ter visão tanto da percutânea quanto da flexível. Então, assim, eu consigo ver os 2 racks. Esse rack na frente, quem está fazendo a flexível é mais ergonômico para ele. Agora, olha que é estranho, o arco em C entrando do nosso lado. Isso funde um pouco nossa cabeça. Mas isso aqui é uma coisa que eu vi o Dr. Braulio Manzio fazer lá no México, tive a oportunidade de ir lá em León, e eu vi ele operar. E é possível fazer isso. É claro que o arco em C entra na diagonal, ele não entra perpendicular à mesa, ele vem bem na diagonal. Quanto mais na diagonal, melhor. Porque aqui ele vai entrar, a gente faz a punção, aí retira ele, só recua para trás, ele não fica atrapalhando a gente ali. É bastante interessante isso aqui, porque permite que o cirurgião veja, o principal veja os 2 racks, né? Perfeito. Esse é um spoiler do nosso próximo webinar, que o próximo convidado vai ser o Dr. Braulio Manzio, ele vai dar algumas dicas de como posicionar o arco, o que a gente tem de inovação percutâneo, desmistificar um pouco dessa sensação de insegurança da presença do arco lateral, né? Uma das coisas que o Braulio fez aí foi disseminar formas de diminuir a radiação percutânea, que é também tema do nosso próximo webinar. Para a gente finalizar aqui, a gente fala que uma coisa muito poderosa, né? Um comportamento, um conceito, quando ele traz um novo vocabulário, né?
A ESIS já é uma atualização do vocabulário da percutânea, né? Então, se a gente for pensar assim, quantas coisas novas a gente adquiriu no nosso vocabulário, né? Vou mandar um WhatsApp, vou criar um website, olha aí a internet como um mecanismo de mudança, de incorporação de novas palavras. Uma das coisas que a percutânea em posição supina trouxe e da ESIS é o que a gente chama de flu and flu, né? Você funcionar com o fio guia na região do flanco, ter o fio guia exteriorizado através do meato uretral, fazer o acesso combinado, e isso já ganhou até uma alcunha, né? Um apelido. Os urologistas, de maneira geral, conhecem isso como o kebab, né? Que é aquele churrasco grego, que é a sensação que dá que você atravessou a carne de um lado ao outro. Outra coisa bem interessante é você fazer todo o procedimento assistido por visão endoscópica. Eu queria que você comentasse para mim um pouco aqui, Vicentini, dessa questão do ver para acreditar, né? Aí vai um pouquinho, é o seguinte, nós podemos usar na ESIR o ureteroscópio flexível desde o início para guiar a punção, que nem nesse caso aí, a gente fez uma mini percutânea, viu a punção exatamente no cálice, e aí a gente está controlando a dilatação por dentro, né? Então, está tudo sendo sob visão. Nessa situação, é difícil ter uma lesão de via excretora, a gente usa menos radioscopia, porque a gente está vendo a dilatação direitinho, o fio guia está preso na uretra lá para fora, está preso no dorso, então a gente usa, essa é uma ESIR que se usou o ureteroscópio flexível desde o início, tá? Então a gente vê toda a dilatação. Por exemplo, o trabalho do Dr. Mehmet, que a gente discutiu agora, ele não faz isso. Ele faz a ureteroscopia flexível no final apenas, né? Ele tem um hack, ele usa um hack. Então ele faz a percutânea, ele deixa o fio guia passado para baixo e no final ele sobe, ele pega a câmera, põe no flexível e aí ele sobe com o aparelho. Ele fecha o amplas para o sistema coletor ficar cheio e aí ele vai por baixo. É um ESIR isso também? Sim, é uma cirurgia combinada. Só que aí são conceitos um pouquinho diferentes. A gente tem que ver se vai usar sempre desde o início, qual o benefício disso, às vezes para um cálculo mais difícil. Eu costumo usar no início quando eu tenho dúvida se eu vou fazer percutânea mesmo ou não. Então, é um caso que, eventualmente, a massa não é tão grande, eu vou para a flexível. Olha, realmente, tem muita massa, vamos fazer a punção, aí já funciona sob visão. Mas, no geral, eu tendo a usar mais no final da cirurgia. Aí, eu acho que é obrigatório, porque a gente está querendo aumentar a taxa de sucesso. Esse, ao final, tem que ser feito. No início, talvez nem todos os casos. Esse é outro conceito também, né? Outro neologismo que a percutânea e a cirurgia endoscópica combinada traz, que é o passar a bola, né? Eu vou com a tabelinha, eu vou cruzar para você cabecear. É o ureteroscópio flexível pegando os cálculos em cálices inacessíveis pelo trajeto percutâneo e você favorecendo ali a retirada através do amplato, sem necessidade de fragmentá-los todos com laser, né? Então é mais uma nova palavra que a cirurgia endoscópica combinada traz. E outra vantagem é a possibilidade de fazer tratamentos simultâneos bilaterais, né? Você poder fazer aqui, no caso, uma flexível do lado direito e uma ESIS, uma percutânea com uma flexível do lado esquerdo, né? Sem dúvida, isso está restrito para casos conceitos, né? Massa de cálculo não tão volumosa. Tem poucos trabalhos que validam essa como uma condição de fato segura. A gente também percebe que na prática são poucos pacientes que estão elegíveis para esse tratamento, mas, sem dúvida, é mais uma nova palavra que a cirurgia endoscópica combinada e a posição supina trazem, né? Queria que você resumisse um pouquinho do que a gente discutiu hoje aqui, Vicentini, dizendo mensagens rápidas aqui da tua prática atual. Como é que você faz a tua percutânea hoje? Então, isso, Fábio, é o que a gente tem feito no dia a dia, no Hospital das Clínicas, no Hospital Brigadeiro, para padronizar o ensino e todo residente vai sair sabendo fazer isso. Então, né, ele vai fazer 15, 20 cirurgias, ele sabe como fazer uma percutânea, como sair de lá. Como posiciona? Bias flank free, ponto. Como é a punção? Sempre a gente usa ultrassom para ver a janela, para guiar a agulha, e a gente complementa com um raio-x, para o residente ter segurança do que ele está fazendo. Depois ele vai pegar a mão mais com ultrassom. A dilatação a gente faz, eventualmente, com a visão endoscópica, mas sempre guiada pelo raio-x. Tá? E a gente usa escopia e a nefroscopia flexível retrógrada no final, eu acredito que tem que ser o nosso padrão, porque é o que a gente tem visto, aumenta sucesso
e diminui a necessidade de outras funções também. E é isso que a gente tem padronizado no nosso ensino para os residentes, em cursos que eventualmente a gente faz também. Perfeito. Eu queria então chamar do Alec aqui o resultado dessa última enquete, para a gente ver, porque você está falando aí de um centro formador, um centro acadêmico, mas não é a realidade para muita gente de Brasil, né? A gente tem aqui que 44% sempre que se solicita uma ESIS tem a capacidade de realizá-la, 13% não tem acesso ao eletroscópio flexível, 28% não consegue autorização da operadora para realizar um ESIS e 15% não tem equipe para realizar ESIS. Então, a gente tem aqui, de fato, 44% só que consegue realizar. Isso seja uma prática cada vez mais frequente, né? Eu concordo contigo. Acho que você quer comentar um pouquinho do teu próximo curso, né? Esse é um curso que nós vamos fazer no dia 6 e 7 de novembro, no Hospital Albert Einstein, São Paulo, que nós vamos focar, é um curso bem focado, prático, em que no dia 6 nós vamos dar um pouco de teoria e no dia 7 nós vamos fazer presencial. É um curso para poucas pessoas e em que a gente foca bastante no ESIS, no posicionamento, na utilização do ultrassom e nós fazemos treinamento prático de punção, tanto de modelos em gel como também de animais. Então, é um curso extremamente prático que o objetivo é sair de lá sabendo fazer um ESIS, um ultrassom focado para a endurologia. Perfeito. Obrigado aí pelas colocações. Eu vou abrir aqui o espaço agora das perguntas. Uma daqui do Dr. Leonardo Gomes. Quem faz percutânea em prona deveria aprender a técnica supina? Por outro lado, quem faz supina deve também aprender a técnica prona para algum caso específico? Ou existe vantagem em aprender as duas? Olha, quanto mais você souber de um assunto, melhor. Tá? Se for para aprender uma só, não tenho dúvida que a supina tem vantagens hoje. Tá? Como a gente mostrou aqui, quem faz prono precisa aprender supino? Vamos dizer, não precisa. Vai estar tratando, a cirurgia percutânea e está tudo bem. Se esse colega quiser melhorar os resultados, porque o resultado dele não está bom, pode partir para a supina. Se ele quiser ter menos complicações, eventualmente a supina vai ter menos complicações. Se ele quiser fazer uma cirurgia mais rápida, eu não vou falar de questão de anestesista, de circulante de sala, tudo aquilo que a gente sabe que eles não gostam muito de fazer a cirurgia em prono. Eu acho que vale a pena. Então, vamos dizer, é necessário? Se você quiser melhorar resultado, não, o seu resultado vai ser igual. Quer melhorar o tempo, quer diminuir complicação, quer facilitar a cirurgia, aí eu recomendo aprender, sim, em decúbito dorsal. Perfeito. O doutor Marcos Cadum aqui tem pedido para fazer algum comentário com relação ao uso de OPME, material permanente e o custo disso em serviços públicos. Passa um pouquinho da tua experiência aí em nível acadêmico, né, dentro de uma instituição de ensino, como é que vocês fazem para viabilizar? Se através de protocolo de pesquisa, se existe um programa de compra regular, se o fato de ter uma residência já facilita o acesso a esse material especial? Vamos dizer, eu trabalho em 3 settings diferentes. Um que é o hospital universitário, o hospital das clínicas, e que a gente tem recursos limitados, eventualmente tem o flexível, eventualmente não tem, a gente sabe como é que é, essa é uma realidade bem Brasil, mas que por ser uma instituição de ensino, a gente tem uma facilidade um pouco maior para utilizar, para pesquisar, para testar. Então, lá a gente quer fazer um ESIRS, a gente, escolhendo bem o caso, a gente consegue fazer. Quando tem protocolo de estudo, material específico para isso, facilita, mas a gente consegue fazer. Outro é o Hospital Brigadeiro, que é um hospital público, gerido por uma OS, que tem um controle um pouco maior de custo. Nós fazemos lá ESIRS, mas lá entra a questão de custo global da cirurgia e custo da cirurgia. Então, se são 30 cirurgias por mês, tem um custo. Se você começa a fazer CIRS, esse custo aumenta. Então, o custo mensal acaba aumentando. Então, eu tenho alguns questionamentos lá a respeito disso. A cirurgia está saindo mais cara. Não, mas o custo global do tratamento é menor. Não, mas a cirurgia está saindo mais cara. Então, tem um questionamento também quando você tem um controle parcial dos gastos, né? Você não tem a visão global ali. E em sistema privado,
posso dizer que eu nunca tive problema de autorização da cirurgia. Eu peço autorização para cirurgia percutânea, para ureteroscopia flexível, peço os materiais, agulha, amplats, bainha, basket e consigo fazer a cirurgia. Nunca tive negativa, nem muito trabalho para fazer essa cirurgia. Lembrando que bainha eu quase nunca uso também. Eu vou usar o flexível e, eventualmente, um basket. Eu não uso muito mais material, não, para fazer um Messier. Não sei como você faz, Fábio, mas, na verdade, em termos de material, não sei se é muito mais, não, né? De equipamento, sim, flexível. A gente usa o uretero flexível a mais. Sem dúvida, né? Existe, de maneira geral, os flexíveis fazem parte de um comodato, né? Você acaba, na realidade, no Brasil, você acaba solicitando material descartável e a empresa que fornece material descartável leva em conjunto o flexível. Então, de maneira geral, os urologistas acabam pedindo todo o material em conjunto, mas você precisa, de fato mesmo, apenas o dormer para mobilizar cálculo, e você poderia abrir esse material sob demanda. Então, o custo, você precisa obter autorização prévia, mas o custo vai aumentar conforme a complexidade, né? Não necessariamente você pode passar flexível só para garantir que está livre de cálculo. Você pode passar um dormer só para mobilizar o cálculo. Se o cálculo estiver preso, você pode precisar fragmentar. Então, você vai abrindo esse material conforme demanda. Na realidade de serviço público, dentro do meu contexto universitário, o que acontece às vezes é doação, né? As empresas têm interesse em treinar os residentes para que eles saiam de fato preparados. Eles têm essa percepção de que hoje esse treinamento adequado faz melhor uso da tecnologia, aumenta a durabilidade do material, eles também têm uma melhor percepção, inclusive, da própria marca. Existe um interesse comercial das empresas. Isso é visto de maneira muito positiva por todos os serviços de residência. E do ponto de vista privado, eu tive, sim, algumas dificuldades, mas quando as operadoras começaram a perceber que os pacientes que vinham referenciados para uma cirurgia percutânea eram pacientes que já tinham feito múltiplos procedimentos de ureteroscopia flexível não tão bem sucedidas, depois que passou a primeira cirurgia endoscópica combinada, que esse paciente encerrou a série de cirurgias, eles começaram a autorizar isso de maneira regular. Eu acho que é uma tendência, né? A cirurgia endoscópica combinada, ela vem para ficar. Eu acho que apareceu só mais uma pergunta aqui no chat. Doutor Antônio pergunta se o sangramento da punção pode eventualmente atrapalhar o uso do ureteroscópio flexível. E como é que você faz para corrigir? Que essa é uma condição relativamente frequente, né? Dependendo de onde for a punção, manipulação, pode dificultar. O que é que você faz, Vicentini, para melhorar a visibilidade durante algum sangramento? Não, sem dúvida. Você pode chegar ao final da cirurgia e ter um sangramento importante. Você vai parar a cirurgia ali. Você não está sangrando, você não vai conseguir fazer. O que a gente tem feito de rotina é o uso do Transamin para casos complexos, ou se tem algum sangramento intraoperatório. Isso deixa a visão muito mais clara. A gente quase que vê parar de sangrar, diminui bastante isso. Outra coisa, pode não ser um sangramento grande, pequeno, é importante você encher o sistema coletor, né? Então, ou você oclui o amplats e vai com o ureteroscópio por baixo e com a irrigação dele, ou você trabalha conjunto, deixa o nefroscópio e deixa a irrigação do nefroscópio, que vai melhorar a visão do ureteroscópio. Então, tem que ter uma irrigação boa, tá? Não dá, é muito difícil você operar, por exemplo, só por ureteroscópio flexível, retrógrado e o amplats aberto, porque vai colabar todo o sistema coletor, você vai se perder, vai ser uma navegação mais difícil. Então, ou a gente oclui o amplats, ou a gente vai com o nefroscópio e mantém a irrigação dele para dilatar um pouco o sistema coletor e facilitar a irrigação. Agora, pode ser que em 20%, 15% das vezes você não consiga passar o uretero por baixo, porque teve que interromper a cirurgia. Se você faz a cirurgia em 2 tempos, quer dizer, aquela cirurgia que você já programa, fazer meio rim e metade do rim depois, quando o cálculo é muito grande, você não vai passar o uretero por baixo. Você já sabe que tem cálculo residual. Desnecessário, né? Então, é isso. Lecirs, também tem a pergunta, quando? Toda vez? Dá para fazer toda vez? Não. Tem casos que não é necessário, né? E tem casos que, eventualmente, não vai ser possível mesmo, tá? Mas qual que é o ideal? Esse paciente não tem mais cálculo residual no final da cirurgia, passa o aparelho nele e aí você vai ter certeza. Aí
sem surpresa, 20% das vezes você vai achar cálculo residual. Esse é o caso ideal. Perfeito. Obrigado, Vicentini, pelas suas colocações, suas observações, por ter transmitido aí tanto conhecimento e expertise nesse nosso webinar. Acho que em virtude do tempo aqui, vou deixar só o chamado, né, para o próximo webinar com o Dr. Braulio Manzo, no dia 12 de outubro, novamente às 19 horas. Vamos falar sobre radiação ionizante, inovações no acesso renal percutâneo. Eu agradeço mais uma vez, Vicentini, e passo a palavra para o Alan finalizar o nosso webinar de hoje. Muito parabéns aos dois também. Tem uma outra pergunta que veio aqui do Dr. Marcelo, não sei se vocês chegaram a ver, fazemos inclusive com balístico, não temos flexível, o laser no público, e também eu acho que o doutor Marco de Brasília levantou a mão, não sei se ele quer fazer uma pergunta ou não. E só mais uma coisinha, no chat tem uma pessoa também perguntou aqui, o doutor Cláudio, o arco em C sempre deixam ao posto ao cirurgião. Acho que faltam essas duas perguntas aí para a gente esclarecer e finalizar. Olha, é claro que a realidade a gente conhece bem, né, e eu talvez esteja passando a realidade que a gente tem nos provas clínicas e nos provas brigadeiro, que seja particular desses locais. E a gente sabe que, para conseguir tudo isso, também foi uma evolução progressiva. Depende um pouco da gente mostrar também para os gestores a necessidade. A gente está convencido que isso é necessário, a gente está convencido que é um benefício para os pacientes, para o serviço, para as novas gerações. A gente ir atrás de recursos com fontes de fomento, o FAPESP, como chama? CAPESC? Não. Para a gente conseguir recursos, para conseguir aparelho, para conseguir flexível. A gente consegue muito recurso assim, pedindo para a FAPESP, é uma tese de doutorado que eu preciso de 2 flexíveis, um aparelho de laser e etc. A gente consegue materiais assim. Parcerias com as indústrias é muito importante, porque quando a indústria percebe que ter um centro formador e investir nesse centro, quer dizer, cada ano são 2, 3 residentes por ano, e o residente que aprende a usar aquele material, ele vai querer usar lá na frente, então é um investimento a longo prazo, às vezes, mas as indústrias percebendo ajudam, e mostrar para os gestores do hospital que é necessário aquilo. Se hoje, então, balístico, eu vou operar mais vezes, a cirurgia vai demorar mais, a taxa de sucesso é menor. Então, tentar otimizar recursos para isso. No Hospital das Clínicas, a gente tem até recurso de doação, que é uma fonte importante de renda. O professor Miguel Cirúrgico consegue muita doação, o professor William Narras agora conseguiu uma doação muito grande, que a gente vai conseguir muitos equipamentos agora, muitos materiais. Ou seja, a gente sabe que tem que se virar um pouco e temos que ir atrás porque para a nossa prática é importante e para melhorar os resultados. E eu acho que, inclusive, é melhor gasto do dinheiro público quando você faz uma cirurgia mais eficiente. Precisa de um investimento e a gente tem que mostrar isso para os gestores de onde a gente trabalha. Em relação à posição do arco em C, né? Eu tendo a colocar do meu lado, sim, na diagonal. Vocês vão ver no próximo webinar que o Dr. Braulio Manzo vai explicar muito bem isso. E, às vezes, a sala não permite apertar, depende de onde você está, mas, em geral, eu tendo a colocar do meu lado, sim. Mais alguma pergunta? Tem a pergunta aqui do Dr. Marcos também, que se tiver tempo, material permanente, alguém usa de rotina para dilatação e acesso percutâneo sem utilizar OPME? Quando você tem um dilatador metálico de ampla, de Alkin, ele funciona bem. Que eu acho que ele demora mais, ele é associado com mais taxa de sangramento. Isso, alguns trabalhos mostram isso também. Mas é uma forma de você reduzir um pouco de custo também, utilizando material, o dilatador de Alkin. Eu prefiro, quando possível, eu acho que é uma evolução. Então, dentro disso tudo que eu falei, usar um dilatador de amplas, eventualmente um balão, a gente ganha tempo e um sangramento menor. Mas, veja, é possível de ser feito sem problema nenhum. Maravilha. Eu creio que não está entrando mais nenhuma pergunta.
Aqui, em nome da Ecomed, eu quero agradecer ao Dr. Vicentini, bela apresentação, Dr. Fábio Sepúlveda também, maravilhoso, tivemos bastante participantes, mais do que 80, e as perguntas foram ótimas. Agradeço novamente a todos a participação, e nosso próximo webinar está aí, dia 12 de outubro, também será uma boa experiência trocar com o Dr. Braulio, que a gente escuta tanto aí, coisas positivas. Muito obrigado aos dois e ao público nosso aqui. Uma boa noite a todos. Fábio, Alex, pela parceria, pelo convite, foi excelente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, boa noite. Um abraço a todos os participantes. Maravilha. Boa noite. Boa noite a todos. Boa, tá bom. Alex, Oi, ó, já te ligaram.